Olá para todos e para todas. Está começando mais uma aula de Psicologia Jurídica, a nossa última aula de Psicologia Jurídica para não psicólogos. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a família e a gente vai discutir a família com base no filme A Caça. Então, pessoal, para fazer a nossa aula de hoje, a gente vai utilizar duas autoras da psicologia muito importantes para o debate, né? Óbvio, a gente vai usar o filme A Caça e já coloco aqui o alerta de spoiler. Vou falar do final do filme, na verdade a gente vai destrinchar o filme por questões de direitos autorais. Eu não vou poder mostrar a cena, mas eu vou indicar cenas para vocês e a gente vai utilizar um material tanto da Analícia Martins de Souza como da Leila Torraca. São duas pesquisadoras da psicologia que se debruçam tanto sobre a questão do depoimento especial quanto sobre da alienação parental. A Analícia fala muito mais da alienação parental, que é mais a praia dela, e a Leila tem estudos nas duas áreas. Sobre o filme é muito interessante. O diretor ele trabalha com uma lógica de que se a gente se deixar levar só pelos nossos sentidos, e é muitas das vezes isso que a gente faz, a gente consegue ter uma postura. Se a gente fosse levar só pelos nossos sentidos, creio que a maioria de vocês deve estar pensando que não houve um abuso. Até porque a gente não vê essa cena, a gente não vê o personagem principal, que é do Lucas, né, fazendo essa ação sobre a Clara, que é a criança, né? Então a gente pode ficar com essa ideia, né? Não aconteceu nada disso, nem com ela, nem com nenhuma outra criança. E tanto é que o filme passa, a gente vê todo o inferno que vira a vida dele, né, do professor, por essa suposta denúncia, e que todos da cidade se voltam contra ele, mesmo sem ter nenhuma prova e tal. E aí o filme termina numa reunião de família, onde passa toda a turbulência e a gente fala, opa, tá tudo bem, vai terminar eles voltando, né? A família tá toda unida de novo, porque no filme, né, ele era amigo do pai da criança que diz que sofreu abuso, então no final tá todo mundo junto e vai ali fazer a caça, que era uma coisa muito familiar, muito daquela região deles. E de repente a última cena é um tiro contra o professor e não dá para saber quem atirou, dizendo, não tá tudo certo, isso não acabou, tem gente que não perdoou. E aí é muito interessante porque quando eu vi esse filme, o que me deu um estalo para voltar e ver ele todo de novo, e eu convido vocês a fazerem isso, é a última cena. Na última cena, ali, última não, né? Perto da, vou dizer que é a penúltima cena. A cena onde está todo mundo fazendo uma confraternização ali, onde o professor está dando a arma para o filho dele, né? Na verdade, não é nem ele que dá, é o padrinho do filho dele que dá a arma, mas está todo mundo que participou do filme, né? Porque eles têm uma ligação muito próxima ali, parece que não é uma comunidade muito grande. E naquela comunidade eles eram todos muito próximos, tem esse costume da caça. E aí naquela cena final ali, logo que começa a cena, vai passando um close na carinha de todo mundo assim. E aí eis que de repente o irmão da Clara é o único que não tá feliz naquela história. Tá todo mundo assim com, poxa, passou e tal. E o irmão dela tá com uma cara de bolado, de pé da vida. E tem outra coisa que eu saquei só quando eu fui editar o vídeo, é que o menino que tá do lado do irmão da Clara, que também parece ter a mesma idade que ele, talvez tenha estudado na mesma escola com ele, tá fazendo essa expressão meio que, tá... E aquilo me fez voltar o filme todinho. Então, bom, o diretor não mostra, mas possivelmente foi ele que deu o tiro. Mas atenção, é possibilidade mesmo, porque a gente ainda vai debater, isso vai ser tema do nosso vídeo de hoje, sobre estas questões, o que a gente pode ou não afirmar nesses casos. Se a gente voltar na história, assim que o professor encontra a Clara, e aí ela tá ali perdida, ele fala, vou te levar para casa então. Aí ele liga pro pai da Clara, e fala, não, pode trazer ela. Aí ele vai conversando com a Clara, e ela pergunta, poxa, você tá dando aula para criança e tal? E ele fala, não, eu dava aula para uma outra escola, tipo uma escola fundamental, que seria no caso aonde o irmão dela estudou. E ele fala isso, que ele deu aula
onde o irmão dela estudava, ou estuda. Parece que a escola acabou, né? Então estudava. E aí você vê que já existe uma relação. Tem outro ponto interessante que o diretor vai trabalhar, que é o fato de que a primeira cena que o irmão da Clara aparece, ele não fala nada. Mas assim que ele vê o professor dentro da casa dele, ele faz uma cara, ele fica tipo meio que encarando ele. Presta atenção como é que é assim. Ele não é amistoso. Todos são muito amistosos com o Lucas. Ele não é. Ele não é amistoso. E aí, as poucas vezes que ele aparece, ele é bem determinante. Assim, ele tá dando pistas pra gente. Por exemplo, quando a mãe da Clara é chamada na escola, né, pela Gretchen, e ela vai contar o que aconteceu, o irmão da Clara entra com a mãe na sala. E aí a diretora da escola fala assim, ó, fica ali de lado que eu vou conversar com a sua mãe. Ele meio que faz de bobo, assim, até que a mãe dele tira ele de lá. E reparem, volta na cena do filme. Ele vai e senta, e a câmera está colocada de um modo que você vê aqui a diretora e a mãe conversando. Entre elas, dá pra gente ver o Thorsten. E aí na hora que a diretora, que ela diz que houve essa questão e ela está suspeitando do abuso, ele na hora vira a cabecinha assim como, opa, estou escutando. E também tem a cena quando ele está com a Clara e ele se mostra alguém que parece entender muito, assim, ele chora, ele é diferente de todo mundo. E ele nunca fica bem, e até que chega no final do filme, ele está lá, todo mundo perdoa, ele não perdoou. Então pode ser que aconteceu alguma coisa e que esse menino já possa, ou ele sabe, ou ele sofreu alguma coisa e nunca chegou, nunca foi falado sobre aquilo. O autor ele brinca com uma outra coisa que é muito interessante. Normalmente quando a gente fala assim, psicologia jurídica, aí vem muito na cabeça das pessoas uma coisa meio criminal minds, né? Nossa, eu vou pegar o caguete da pessoa quando tá, não sei o quê. E a Clara, ela apresenta esse caguete. Isso é muito interessante. Quando o diretor ele mostra ela fazendo o bilhetinho, ela escreve o bilhetinho, aí ela vai lá, coloca no casaco, né? E aí ele vê e fala, ó, esse bilhete você deu não é pra mim e tal. Aí ela para e não, isso é mentira, não fui eu que fiz. E aí quando ela vai mentir, ela sempre dá aquela puxadinha com a boca. E é muito interessante isso, porque na hora que ela vai ser interrogada por uma pessoa que a gente nem sabe quem é, e aí a gente já começa aqui a falar sobre a condução do caso. Olha que condução esdrúxula que vai acontecendo. Pelo menos o diretor tá passando isso pra gente, né? Quem que é aquele cara? Não fala, tipo, ele é alguém da polícia, ele é alguém de um superior, né, pedagógico, o que ele é? Tipo, não aparece, ele é um amigo dela. Quem que é aquela pessoa, aquele senhor que faz o interrogatório com a Clara? Ali vai ser base para a gente discutir sobre a questão do depoimento especial, porque é extremamente constrangedor o que ele faz. Naquele momento, ela faz o caguete, né? Então, assim, aí vale a pena voltar à cena e ver o que ela vai falar. Então, assim, ela faz antes de mentir. Então, ela faz isso antes de quê? Isso é muito interessante. E aí, ele faz aquelas perguntas. Ela tá perguntando aí as crianças, de repente dá um barulho de criança, ela quer sair fora, ela não quer ficar ali. Ela deixa claro que ela não gostaria de falar e fica todo mundo assim, não fala, que vai ser bom, a gente precisa. E é um interrogatório tão pesado que, por exemplo, a diretora vomita do lado da criança, assim, tanta falta de tato. E ela, a Gretchen, sem saber o que fazer, e ela chama ele. Outra coisa interessante dessa coisa meio criminal mais é porque logo na cena, antes do irmão da Clara aparecer, tá o professor, né, o Lucas, conversando com o pai da Clara. E aí ele fala assim, e como é que tá lá com a Ace, tá tudo bem? Alguma coisa do tipo. E aí ele dá uma resposta e parece que ele pisca, né? Ele tem um jeito de piscar. E aí o pai da Clara falou, eu sei quando você tá mentindo, você pisca o olho assim. E é interessante a gente ver como é que é a reação dele quando ele recebe a ligação do filho dele. E aí o filho dele fala, pô pai, eu tô sabendo o que aconteceu, não sei o que foi. Aí ele dá uma piscada assim para falar que não fez nada. E isso é interessante. Mas particularmente eu acho que a gente já tá viajando bastante aqui. Uma outra coisa que aparece também sobre isso, dessa coisa corporal, é que quando chega um determinado
parte do filme, o pai da Clara vai conversar com o Lucas e aí eles ficam numa conversa em que o pai da Clara não consegue olhar para o Lucas. Isso é muito interessante, porque talvez aquele que podia olhar no olho dele e fazer essa leitura, saber se ele está mentindo ou não, não consegue, porque é tão atordoante a situação que ele está vivendo que ele não é capaz de olhar para ele para saber a verdade. Ele não quer saber, ele não dá conta de olhar para ele. Bom, isso eu achei muito interessante do autor, que ele trabalha assim, ouve a cena? Não ouve a cena, a gente não vê a cena. Tem a questão das falsas memórias, que a gente também já discutiu aqui na nossa disciplina, quando as outras crianças passam a dizer que também sofreram abusos. E que todas as crianças falam que havia um porão, que era dentro de um porão. Só que não havia porão em lugar nenhum. O que leva a essa questão que a gente já discutiu com Elizabeth Lopes sobre a indução e a criação de falsas memórias. Como que essas crianças também produziram falsas memórias, ou então existe algum outro cenário que não foi descoberto e não foi passado pelo filme. Então, no final da história, há a cena? Não há a cena. Tem essa coisa toda do trejeito, tá? Desse Criminal Minds, tá, beleza, mas dá para partir disso dizer que se houve ou se não houve? Isso é muito interessante. Não dá, porque assim deixa aberto até mesmo para pensar, a partir dessa coisa do porão, das outras crianças, de que não houve, ou melhor, não dá para saber se houve ou se não houve também um abuso com outras crianças, porque quando a diretora fala com ele, ó, um aluno teve uma criança, e aí a diretora ela trata bem no geral também, houve uma criança que fez uma denúncia aqui, e aí é de abuso sexual. Aí ele para, engole seco e fala, merda, né? Tipo, não, peraí, não, que isso, não, isso não. Ele dá aquela, tipo... Então, o filme, ele é totalmente aberto e inconclusivo. Não dá para dizer que existiu, nem dá para dizer que não existiu. Mesmo fazendo essa leitura em meio Criminal Minds, não dá para dizer o que aconteceu. Se ele teve uma ação com a Clara, se ele não teve uma ação com a Clara, se ele teve uma ação com outros alunos, se o irmão da Clara já sofreu, se amigos do irmão da Clara já sofreu. Não dá para a gente saber o que aconteceu. E é justamente isso que a gente tem que ter clareza quando a gente vai falar do trabalho da psicologia nesses casos. Porque muitas das vezes a gente tem a ilusão de que o profissional de psicologia ele é um polígrafo. Ele é alguém que vai descobrir toda a verdade. E aí que a gente pode fazer um mau uso da psicologia. Porque contar, vou falar para vocês, enquanto profissional de psicologia, é possível que através do trabalho mesmo, do que é da nossa formação na psicologia, essa capacidade de escutar, de fazer uma pergunta de uma determinada forma que não soe tão agressiva, ou às vezes de conseguir criar um clima para que alguém se sinta à vontade, mas isso pode me dar ilusões de verdade e não a real do que vai acontecer. E é por isso que vai haver um debate sobre a questão sobre o chamado depoimento especial. De onde é que vem a lógica da gente falar sobre depoimento especial? Quando a gente vai falar num caso de violência contra uma criança ou um adolescente, vamos pensar no modelo que a gente tem atual de justiça. A criança sofreu uma violência. E aí ela vai ter que contar para os pais, ou ela não conta, né? Porque às vezes o abusador pode ser o pai, um tio, alguém da família. Aí ela vai ter que contar até chegar no juiz, porque esse caso fatalmente vai chegar até o tribunal. E aí você pensa, vocês, não sei se alguém já teve essa experiência de ir a alguma audiência, pensem vocês na lógica de uma justiça retributiva, que é esse sistema que a gente tem, lá o juiz mais alto, aí você tem promotor, defensor, advogado, e aí a criança vai para aquele espaço para ser interrogada, e muitas das vezes o abusador ou o suposto abusador ele está ali naquele mesmo ambiente, e que seria algo muito complicado para essa criança, né? Ela viver isso, ela é muito jovem para estar diante
de uma experiência como essa. A ideia do depoimento especial, tem até um vídeo que eu vou deixar o link para vocês, que ele faz justamente essa problematização, né? Do que é a nossa justiça retributiva de hoje, o modelo tradicional e quanto que isso não pode ser pesado para uma criança. Vou deixar o link aqui na descrição. A partir disso, dessa problematização, a gente começou a criar a ideia do chamado depoimento especial. Porque ficariam várias perguntas em um caso como o da Clara, né? Imagina só, esse caso, tudo isso que aconteceu ainda aí para um juízo e para um fórum. Como é que a gente vai interrogar essa menina? Ela precisa de ser escutada? Quem pode fazer essa escuta? Onde a gente pode fazer essa escuta? Como que a gente vai fazer as perguntas para a Clara? Quantas vezes ela precisa de ser escutada? Porque é uma criança. Será que ela vai falar tudo na primeira? Será que a gente precisa escutar elas várias vezes até que ela fale? E seria a psicologia responsável ou capaz de conseguir tirar a verdade dessa criança? Bom, primeira coisa é que toda vez que você vai fazer um tipo de ação como essa, o que a gente faz, na verdade, é inquirir. Então, assim, o ato de uma autoridade de indagar uma testemunha sobre algum tema específico, isso é inquirir. E como vai ser a inquirição? Como inquirir criança? Pensando nisso, José Antônio Daltoé, no ano de 2003, ele era juiz da infância e da juventude, e aí ele começou a pensar numa prática onde o depoimento das crianças que eram vítimas de abuso ou supostamente vítimas de abuso, ele seria colhido por psicólogos ou por assistentes sociais. A criança ficaria, segundo o Daltoé, o esquema que ele montou, na verdade, né? Ela vai ficar numa sala separada da do juiz, do defensor, do advogado e de todos os demais atores. A criança ia ficar lá, ela, o psicólogo ou assistente social, o psicólogo assistente ou assistente social vai ficar com fone de ouvido. E aí, na sala do juiz, ele está lá fazendo audiência, então tem as propostas de pergunta, né? O psicólogo começa a fazer o trabalho ali de inquirir a criança, o psicólogo ou assistente social, e aí está sendo gravado e está sendo enviado para a sala do juiz, tudo que está acontecendo ali. A partir do que é feito, o juiz pode pedir para que a psicóloga ou o assistente social faça a pergunta para a criança. Por que a gente precisa de depoimento especial? Porque nesses casos de violência sexual contra a criança, você tem uma dificuldade muito grande para obter prova. É muito difícil, muitas das vezes o abuso sexual ele não deixa marcas. Então, seria uma possibilidade de reverter o baixo número de condenações. E, segundo um estudo do Aranha, levantado pela Leila Torraca, onde a técnica do depoimento especial ela é aplicada, a gente tem cerca de 6 vezes mais condenações. Outra coisa interessante que se justifica o depoimento especial é que os operadores do direito, eles não são formados na formação de vocês, embora vocês tenham essa disciplina de psicologia, outros momentos vocês terão outras, né? Mas assim, é diferente de um profissional da psicologia, que, por exemplo, na nossa grade a gente estuda desenvolvimento infantil, a gente tem, na verdade, estudos sobre a questão social, a gente tem a questão clínica, da capacidade de escutar o outro, de como fazer as perguntas voltadas para questões subjetivas do sujeito. Então, seriam profissionais, aqui eu falo da psicologia, né, que possuem, na verdade, um domínio mais adequado para formular pergunta para criança e adolescente, porque o juiz ele não vai ter esse preparo para ter esse cuidado. Então o Daltoé ele identifica um limite, assim, né? Como é que a gente vai interrogar a criança? Ele fala, eu não tenho formação para isso, não tenho essa formação para lidar com isso. E também é uma importante abertura para a interdisciplinaridade, se a gente for pensar. O sistema jurídico, né, ele tem uma centralidade no juiz, na pessoa formada, no bacharel em direito que depois vai magistrado, virar advogado, blá, blá, blá,
até virar juiz, ou vai virar juiz, né? Então, assim, há uma centralidade do saber jurídico ali, e nesse momento é uma abertura onde se diz, ó, não dou conta, eu preciso de ajuda de vocês de outras áreas do saber. E seria o psicólogo também, segundo o Daltoé, aquele que estaria mais preparado para identificar o que é verdade e o que é mentira. Outra coisa que embasa a utilização do depoimento especial é o número de pessoas na sala. Então, assim, no método tradicional, como eu disse, vai ficar o advogado, vai ficar o promotor, vai ficar o juiz, e aquele clima nada amistoso, e principalmente o acusado. Vai estar todo mundo na mesma sala para colocar a criança. Então, seria uma quebra nisso e talvez tornasse menos traumático. Por isso que começa com o nome de depoimento sem dano, evitando danos à criança. Vai ter vários nomes, né? Depoimento especial, depoimento não vitimizante, depoimento com redução de danos, depoimento sem danos, vão ter vários nomes, né? Mas tudo está dentro da mesma lógica. A gente também poderia estar substituindo as várias escutas, porque uma criança, como no caso da Clara, teve que contar para a diretora, que aí chamou um cara que sei lá quem contou, aí que daqui a pouco isso vai para, sei lá, num CRAS ou num CREAS, e aí isso vai ter escutado de novo no CRAS, no CREAS, aí ela vai para o ML, aí lá no ML tem que escutar de novo, aí ela vai para a delegacia, na delegacia ela vai contar de novo, aí depois vai parar no fórum, aí no fórum conta de novo. Então, para evitar essa repetição, a ideia é que o depoimento especial, ele colhesse a informação da criança somente uma vez. E, por fim, podemos dizer que ele garante uma valorização da fala da criança e do adolescente, que muitas das vezes se torna a prova única diante do fato. Motivos gerais, a gente pode dizer que com a ambientação das salas, a gente traz uma característica de uma justiça nova, moderna, eficiente, rápida e pouco dispendiciosa, que são as justificativas também do Daltoé. É curioso porque são as mesmas qualidades que o Bauman chama a nossa atenção em Modernidade Líquida. Além disso, outro motivo seria o seguinte: nós da psicologia utilizamos a chamada câmara de Gesell, que é aquela câmara que você já deve ter visto, por exemplo, em filme de interrogatório, né? Que aí está a pessoa sendo interrogada e tem um espelho e o pessoal fica do lado de cá do espelho. Ele fala, se já se usa a câmara de Gesell, até mesmo na psicologia, por que não utilizar no depoimento especial? Apesar de tudo isso, o CFP se posicionou contra a partir de um projeto de lei de 2007, e o Daltoé diz que se o Conselho Federal de Psicologia encaminhou uma moção contrária à aprovação do projeto que já tramita no Senado, estava uma lei, né, para transformar o depoimento especial em lei, ele diz que se nós no Conselho Federal, tivéssemos tido a responsabilidade de conhecer o trabalho, não teríamos feito essa afirmação de uma moção contrária a um depoimento especial. Bom, essa fala do CRP, ela vem pautada em alguns estudos e entre eles o principal, eu posso dizer que é o estudo da Leila Torraca. Ela fez uma pesquisa logo que começou a se dizer sobre a questão do depoimento especial, depoimento sem danos, e ela tinha como curiosidade na sua pesquisa identificar quais eram as técnicas utilizadas, quais eram as atribuições de cada área, quais eram as questões éticas que estavam envolvidas, como elas se resolviam, como elas se davam, né, como se davam as questões éticas nesse campo, e principalmente qual o referencial teórico para realizar essas perguntas. Quando ela fez a sua pesquisa, ela ganhou um financiamento, ela pôde viajar pelo Brasil e conversar sobre as diversas formas como esse depoimento especial estava sendo utilizado. Embora antes de virar lei, ele era liberado, era possível que a gente fizesse o depoimento sem danos, o depoimento especial, o depoimento não revitimizante. Bom, primeiro ela descobriu que algumas comarcas, isso está na pesquisa dela, não tinham a questão do brinquedo, porque para eles era mais importante a posição da câmera. Era muito importante que a câmera estivesse muito bem posicionada para que pudesse se ver a criança e saber ali como é que ela estava falando aquilo. Se talvez ela estava meio emburrada, se ela estava meio triste, se ela estava fazendo cara. Como se, olha que interessante, né? Foi passado ao profissional da psicologia essa questão ali de alguém que vai ajudar, o que é verdade, o que é mentira, mas isso também não é perdido. Tanto é que na hora da audiência,
a câmera tem que estar bem posicionada para poder ver a criança. Isso também faria, por exemplo, um advogado de acusação ou defesa, a partir de uma fala da criança, não se dar por satisfeito e pedir para que o profissional da psicologia fizesse outras perguntas. Na verdade, ele ia colocar isso ali na audiência para o juiz ver se era válido ou não fazer aquela pergunta, porque o juiz faria a pergunta para a psicóloga passar para a criança. Então, para não atrapalhar a câmera, existia umas salas onde os brinquedos eles ficavam escondidos. Aí, caso a criança não falasse, aí também aparecia o brinquedo. Também tem a questão da transcrição das falas, porque é um depoimento da criança, então tinha que fazer um registro. A princípio, a gente ficou com essa questão, mas como é que fica o sigilo da criança? Porque o que é dito vai ter que ser transcrito. Essas filmagens, elas vão para onde? Tem lugar que elas estavam sendo arquivadas em cartório, mas para ter contato a essa prova, a esse vídeo, como é que ia ser feito? Aí optava-se por uma transcrição do áudio da criança. Em alguns lugares, em outros você não tinha só a questão do vídeo, da mídia que ficava armazenada depois no cartório. Ela descobriu também que o depoimento sem danos ele não era realizado só na audiência, mas que nas práticas onde ela viu esse depoimento acontecer, que tem como uma forte bandeira de acontecer somente uma vez, nunca era somente uma vez. Então ela falava que no mínimo 2 acontecia, porque para chegar até uma audiência, a criança já tinha sido escutada antes. Então, seja na delegacia, seja num serviço de atendimento à criança, por exemplo, num CREAS, né? Um CREAS é um local da assistência onde você tem um trabalho quando já existe a violação do direito, né? Os CRAS, ele está num nível que a gente pode dizer primário, né? Onde não há ainda a violação ou pode haver um risco da violação, mas no CREAS a violação já aconteceu. E até mesmo nos exames, como por exemplo no IML, para fazer o corpo de delito, a criança era escutada também. Então ela viu que dificilmente a criança era escutada somente uma vez. Ela também encontrou locais onde o aparelho estava quebrado. Então você não tinha essa comunicação entre juiz e psicóloga pela sala porque o fone estava quebrado. E aí quando ela interrogou essa profissional da psicologia, ela disse que já tinha uma ideia do que ela ia perguntar porque ela já estava acostumada a fazer essas audiências. Então, diante disso, ela já sabia o que era importante ser perguntado para a criança. Tinha experiências em que a própria criança ficava com fone de ouvido. Então ela ficava numa outra sala ali brincando e ela ficava com aquele fone e vinha uma voz perguntando para ela as coisas, isso para a criança, né? Diretamente na criança. Ela também chama atenção para a questão dos brinquedos. Em algumas salas que realmente tinham muito brinquedos, né? Que faz até esse contraste com a outra. A câmera é muito importante, aí não tem. E algumas salas então tinham esses brinquedos, alguns vinham até de apreensões da polícia e eram cedidos, então tinha brinquedos de tudo quanto é tipo. Ela também viu que era possível a execução do atendimento interdisciplinar, que por vezes a profissional da psicologia estava com outros profissionais fazendo um atendimento a essa criança no depoimento, fazendo atendimento não, né? Fazendo o inquérito, ela está inquirindo a criança. A psicóloga no depoimento especial não está atendendo. Isso eu acho que é um ponto que precisa ficar muito claro para a gente entender o que é possível e o que não é. Porque a profissional está fazendo esse questionamento, ela está inquirindo a criança. E o atendimento não revitimizante, você tinha a criação também, a partir, né, entre os modelos, a gente teve o chamado atendimento não revitimizante, que era a ideia de construir um prontuário na porta de entrada, que era um prontuário único, seja na escola, na atenção primária, na delegacia, no CRAS, que seria um prontuário único. Que aí ali você já fazia esse atendimento, ele era gravado, realizado por uma profissional da psicologia antes da audiência, e na audiência a psicologia, sem fone de ouvido, ia conversar novamente com essa criança. A criança ia ter um relato livre, e depois do relato livre da criança, como teria um telefone ali na sala, caso fosse necessária alguma ou algumas perguntas complementares, o telefone tocava no final dessa inquirição, e aí o juiz, na verdade, ele ia passar
para a psicóloga se era necessário ou não fazer alguma outra pergunta. O que a Leila levantou assim nas conclusões do seu estudo? Primeiro, nunca era só uma vez mesmo. A gente tem uma diversidade gigante de práticas disso que a gente chama de depoimento especial, e inclusive que até o nome troca. Mas assim, ela fala, é tanta mudança que causa tanto impacto que tudo isso faz com que você não tenha uma única formação, você tem uma poliformação do que seria essa escuta a essa criança. Porque não sei se necessariamente escuta, esse inquérito, né? Essa investigação junto à criança. Ela também nos questiona o fato de ser ético ou não colocar brinquedo para uma criança falar. E isso, gente, é muito interessante, porque se a criança não quer falar, veja bem, pense ali no caso da Clara. Aí eu vou colocar uns brinquedinhos para ela querer falar comigo. E mais, quando eu coloco o brinquedo, isso é uma coisa que deve ser problematizada. Por quê? Nós, na psicologia, para o atendimento da criança, a gente pode utilizar de ferramentas como desenho, como alguns brinquedos, mas isso tem um objetivo a partir da lógica do atendimento psicológico. E não a partir da lógica de fazer com que a criança fale sobre um determinado assunto. Na psicologia, a gente vai trabalhar com o que vem e não vamos impor o que vai ser colocado para a criança. Por mais que existam técnicas, como por exemplo na terapia cognitivo-comportamental, que você tem toda uma estruturação do atendimento que você vai fazer, você talvez vai abordar uma questão, por exemplo, medo, alegria, comunicação, mas não uma comunicação específica, não um ponto específico, não ela me falar sobre um determinado assunto. Ela vai me trazer e eu vou trabalhar a partir do que ela me traz, nunca buscando com que ela me diga sobre isso ou sobre aquilo. Se eu atendo uma criança, e aí eu uso de algum mecanismo, de algum brinquedo, de algum desenho, eu pego um desenho, imprimo um desenho, por exemplo, de uma família de desenho animado, e aí eu falo, queria conversar com você sobre isso daqui, o que você tem para dizer, como é que é, você já viu esse desenho? Tem alguma coisa parecida com a sua família? Isso é uma coisa, mas eu não estou ali preocupado em saber se alguém abusa ou não. Se ela me contar sobre isso, aí é uma outra questão. Aí ela quis me contar, ela quis me falar sobre aquilo. E eu tenho que levar em consideração que a nossa fala, seja do adulto, seja da criança, ela tem um filtro, né? A gente vê o mundo, como nós já estudamos lá na sensopercepção, a nossa percepção é como se fosse um óculos que a gente coloca para a gente fazer uma interpretação dos estímulos que chegam até nós. E cada um vai interpretar um estímulo de uma forma diferente. Então, por exemplo, pode ser comum, né? Não sei a experiência de vocês, mas que às vezes tem uma criança que vê o pai dentro de casa sem camisa, ela vai falar, o papai está pelado. Mas papai está pelado é porque ele está sem camisa. Ela acha que sem camisa é pelado. Agora, já pensou num depoimento desse, onde há separação, e aí ela vai falar, papai tá pelado, titio anda pelado, e é o sem camisa? Percebe como que isso, e a gente está escutando uma vez só, porque na psicologia a gente vai estar mais preocupado em entender como que ela está lidando com isso, qual o impacto disso para ela, porque o trabalho da psicologia é acompanhar o sujeito, e não fazer essa busca de uma inquirição, de encontrar a verdade. Até porque eu nem sei se é verdade, se não é. A nossa fala, seja de adulto, seja de criança, ela é pautada numa lógica de fantasias. Nós temos fantasias para nossa relação com a realidade. A gente nunca chega até o real, o objeto real em si, porque antes, entre nós e o real, há a nossa subjetividade. Tem uma fala do Heidegger, né, que é muito interessante. Ele diz, sabe isso que você vê no espelho, que a gente fala na física, que é a imagem do mesmo tamanho, distância, mas invertida, é a mesma coisa? O Heidegger fala, não é, porque entre o que eu estou vendo, entre mim e a imagem que eu enxergo, existe a minha subjetividade. Não fosse isso, a gente não olhava no espelho e falava assim, nossa, estou barrigudo. E tem gente que é anorexia, sofre de anorexia. Estou falando aqui de um caso extremo, né? Saúde mental. A pessoa acredita que ela está gorda, que ela está... Mas isso
Acontece no nosso cotidiano. A gente se olha assim, tipo, nossa, tô muito velho. Quantos anos você tem? Eu já tô com 30 anos. Tá velhaço. Eu sou isso, eu tô aquilo. E isso é a partir de uma lógica, de uma subjetividade, quando a gente olha para aquele componente. Na psicologia, eu não estou preocupado se aquilo é uma verdade no real, mas sim como aquilo impacta aquela pessoa. Algumas pessoas podem se sentir injustiçadas, e isso é um julgamento que ela está fazendo. Isso, na verdade, é como ela está interpretando aquele dado, a partir da fantasia, do simbólico dela. E ela reveste aquele fato real do seu simbólico, do seu imaginário, para poder ter a relação. É assim que a gente faz o tempo todo. Com a criança é a mesma coisa. Por isso que eu costumo repetir a frase do Cazuza, né? Mentiras sinceras me interessam. Até porque quando alguém me conta algo, eu não tenho como falar se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Eu só posso dizer se é ou se não é se eu for testemunha ocular. Mas se eu não sou, não tem como afirmar. Se uma criança então vira para mim e fala assim, eu sofri um abuso, não tem como eu dizer se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Eu não tenho referencial, eu não tenho técnicas na psicologia para fazer do psicólogo e da psicóloga um detector de mentiras. Se alguém, eu tenho pessoas que estão em tratamento comigo, né, estão em entendimento, e eu não posso garantir que tudo que ela me diz é daquela forma. Mas o meu trabalho é atuar com ela para fazer uma verificação junto a ela de como aquilo a impacta, de como ela gostaria de lidar com aquilo. E às vezes essa pessoa está julgando, ela está fantasiando, às vezes ela me conta a história de uma forma diferente, porque acontece também, né? Vocês acham que é todo mundo que chega na psicologia, abriu tudo, não vou esconder nada. Não, aí fala, às vezes fala um ponto, aí às vezes esconde. O ideal é que ela realmente, né, que fale tudo, que venha à cabeça e tal. Mas eu vou trabalhar com as fantasias. Se ela me conta uma mentira, essa mentira tem a ver com a história dela. Por que ela está me contando uma mentira sobre esse caso? E aí eu vou trabalhar sobre isso. E não importa se é verdade ou se é mentira. O importante é como ela está lidando com aquilo. Isso é o nosso trabalho. Então, quando eu ofereço o brinquedo para que ela me fale de um ponto específico, isso é muito estranho. Para buscar alguma coisa, para que aí ela ficou negando. Aí de repente eu vou lá, faço um desenho, porque isso acontece mesmo. Tem uma suposta violência e a criança tá ali toda, não consigo contar, não consigo falar, não fala, né? Não consigo ou não fala. Não quer mais falar, ela falou uma vez e aí de repente não quer mais falar, ninguém mais escuta ela repetir aquilo. Aí chama a gente, o pessoal da psicologia, vem cá. E vou te falar, pode ser que ela sinta vontade para falar o que ela não tá falando com as outras pessoas. Mas daí eu saber se aquilo é verdade ou mentira, não dá para saber. Bruno, mas ela não tá falando com ninguém e falou com você. Porque de repente eu ali, com maior atenção, inclinada a escutar a história dela e perguntando sobre isso, porque isso é um fator muito diferenciado, né? Às vezes ela tá ali, o brinquedo, ela me vê como, às vezes, o detentor dos brinquedos. Tem criança, gente, que tem acesso aos brinquedos mais fantásticos que tem. E ela vai ver o brinquedo. Esse brinquedo aqui, tá, beleza. Agora tem criança que, nunca encostou num negócio daquele. E aí ela ali, para ser seu amigo, para estar junto com você, pode se sentir inclinada a falar o que ela acha que você quer que ela diga. Então isso é muito complicado. Essa coisa do brinquedo que acaba encantando essa criança. Será que é ético tirar brinquedo para posicionar a câmera melhor por causa de gravação? E o ponto do sigilo? Porque o atendimento psicológico, ele tem uma questão de um sigilo. Por mais seja possível a quebra desse sigilo, mas uma coisa é o seguinte, o atendimento psicológico ele parte da premissa que há o sigilo. O Código de Ética da Psicologia diz que esse sigilo pode ser quebrado, mas isso depende de uma avaliação do profissional de psicologia, pensando no mal menor. Então, pensando no todo da situação, e aí se ele quebra ou não o sigilo. Entrar para um depoimento especial, onde, via de regra, já existe a quebra do sigilo, vai contra a ideia do trabalho da psicologia.
Eu primeiro tenho que atender para depois saber se eu vou quebrar ou não o sigilo. No depoimento especial, o sigilo já está quebrado. O que eu estou conversando com essa criança, vamos supor que, tá bom, Bruno, vou deixar você atender, mas eu quero só ver o seu atendimento. Poxa, mas então deu ruim, porque quando há quebra do sigilo, o profissional da psicologia é que vai escolher, ele deve fazer esse trabalho de passar somente o que for importante. Se o juiz me questiona sobre algum caso, eu não tenho que entregar todos os meus materiais sobre o caso. Eu tenho que entregar aquilo somente que for importante ligado ao pedido. Eu não posso chegar e abrir tudo. Tá lá no meu código. Profissional de psicologia, é que devo fazer essa triagem do que vai ou que não vai ser passado. Porque eu não tenho que passar informações que não têm a ver com o caso e que exponham talvez outras pessoas. Eu não posso, então, entrar num atendimento onde o sigilo já está quebrado, sendo que, na verdade, eu tenho que atender para, caso seja necessário, eu optar por quebrar ou não o sigilo. O profissional de psicologia já é botado numa situação onde não há sigilo. A mesma coisa pode ser colocar, você atender junto com o juiz, advogado, acusado, fazer o atendimento aberto. Já está quebrado o sigilo. Outra coisa curiosa também que a Leila viu é sobre as crianças assinarem o depoimento. E que ela viu o relato que a psicóloga disse que quando a criança foi assinar o depoimento, pediu, agora você assina aqui, escreve seu nome aqui pra gente. Porque isso é uma prática comum com adultos, né? Existe essa questão do peso da sua fala, se você estiver falando uma mentira, você pode ser responsabilizado sobre aquilo. E a criança fala assim, pode colocar um coraçãozinho, uma florzinha aqui nesse nome? Olha para você ver o peso. O que é isso que ela está assinando? Né? Que coisa é essa de fazer essa criança fazer essa assinatura? E outro ponto, a psicologia, já que está nesse espaço, ela vai escutar também o suposto abusador? Porque isso é um outro ponto que é muito interessante através da visão do filme. A gente viu os efeitos do outro lado também. A gente consegue escutar esse cara? Ou via de regra a gente fala, tem um abuso, nossa, aí já não dá. E é uma questão que é para nós na psicologia. Pode ter um profissional da psicologia que fale, esse é o meu limite, esse tipo de gente eu não vou atender. Se o cara ele nem tem provas contra ele, nem foi condenado, mas existem profissionais que vão falar, meu limite, eu não consigo nem imaginar que essa pessoa, o fato de imaginar, na verdade, que essa pessoa cometeu isso, faz com que eu não a atenda. Beleza, esse é o seu limite, mas ele tem direito ao atendimento também. Porque a psicologia não é juiz. A psicologia não está lá para julgar, ela está lá para escutar a todos, para se inclinar na história de todos. Seja verdade ou seja mentira, a gente está lá para ajudar o sujeito nesse atravessamento, porque todo mundo tem direito a esse atendimento, deve ter direito a esse atendimento. Se existe um profissional de psicologia que não vai conseguir atender, que ele passe para alguém que tem um limite diferente. E aí vocês vão falar, nossa, mas como a psicologia pode fazer isso? Bom, vocês sabem muito bem que no jurídico, né, vocês precisam que o cliente de vocês conte a história toda. E aí vocês vão trabalhar na defesa dele. Por mais que você também ache que ele seja culpado, você vai trabalhar para que ele tenha talvez a menor pena possível, que seja a pena mais qualificada para que ele se torne para que a gente consiga fazer aquilo que é o propósito das prisões, né? Que a gente sabe que não funciona nesse modelo tal qual ele está posto, que seria preparar o sujeito para conseguir viver em liberdade, conseguir fazer essa ideia de uma educação para que ele não reincida. E você, enquanto profissional do direito, seja advogado, defensor, você vai ter que saber da história e vai atuar no caso. Então não tem nenhum absurdo em falar que a psicologia está para atender a todos. E muitas das vezes, na verdade, segundo a Leila, ela não encontrou essa escuta para o suposto agressor. No que eu estou dizendo sobre o atravessamento, eu acho que já está muito claro, ou espero que esteja claro, ou que fique claro para vocês o papel da psicologia. Porque, por exemplo, vejam a Clara no filme. A Clara começa o filme perdida,
ninguém dá atenção para ela. Ali a gente tem aquela questão, né, do irmão, que uma das cenas, quando ele chega com um tablet, ele está vendo pornografia com um amigo e ele mostra para ela. E que talvez dali ela possa ter fantasiado a questão do pinto duro do professor. Porque essa é a única cena que aparece, que ela, assim, é uma possibilidade de se pensar que, olha, ela tirou dali essa ideia do pinto duro. Em momento algum, a Clara está sendo cuidada. E é muito curioso que ela está perdida no início, os pais estão brigando e ela está totalmente de lado. Isso se repete de tal forma que mesmo depois da violência que ela sofreu, ela vai lá bater na casa do Lucas. Assim, onde é que estavam esses pais, né? Tipo, tá acontecendo tudo isso e ela vai lá na casa dele de novo, do suposto agressor dela. Então a Clara ela é muito descuidada. E até mesmo no finalzinho, né, quando ela tá ali naquele ato de uma pequena obsessiva que não vai pisar na linha, né? Quem que ajuda ela a atravessar? Não é o pai, não é a mãe. Os pais e a mãe, eles só vão dando esse contorno para ela quando tem a questão da denúncia. Mas ainda assim é um contorno muito estranho, né? Então assim, alguém se preocupou com a Clara? Será que se preocupou o suficiente? Quais são os cuidados? Né? E tanta coisa que eles vão falar em cima da menina também, né? Que teve uma hora que a mãe fala, não. Aí ela fala com a mãe, mãe, não teve nada, eu menti. Aí a mãe fala, não, minha filha, você está criando isso para poder se defender da situação. Olha só, ela não é escutada. E ao mesmo tempo que é defendido também um discurso de que criança não mente. Criança não mente, criança mente, ou na hora que a gente acha interessante, a gente diz que ela mente ou que ela não mente. Isso aconteceu no filme. Foi colocado, não, ela não mente, mas a mãe escuta ela diretamente falando, e depois ela fala com o pai também, mas eles não levam isso em consideração. E aí? Olha que coisa. O que a psicologia está preocupada? É com essa criança. De ajudar ela a fazer esse atravessamento, de superar isso que ela está vivendo. Porque olha o peso dela poder, através da sua fala, também prender o professor, que é alguém que ela tem afeto, que ela gosta dele, né? Isso fica claro no filme, como ela gosta dele. Não só pelo beijo que ela dá nele, mas de toda a situação. Assim, embora ela, quando ela vai na casa dele, ela dá aquela tremida assim, chega para trás, quando ele abaixa, talvez encostar nela. Mas ali a gente já pode pensar, olha quanta coisa que já passa na cabeça dela, como é que tá isso na cabeça dessa criança. Um outro debate seria o limite do que nós na psicologia podemos assinar, porque a gente só pode assinar por algo que nós coletamos. Então, como eu disse, se eu faço uma pergunta para uma criança, isso é feito embasado num referencial teórico para o atendimento, com a lógica do atendimento e não a lógica de inquirir. Inquirir não é atividade da psicologia. O profissional da psicologia não faz esse trabalho de inquirir. Até porque, segundo o nosso próprio código de ética, é proibido, é vedado ao psicólogo usar dos seus conhecimentos para gerar qualquer ação que leve a uma violência, negligência ou punição. Então, se eu vou escutar para buscar incriminar alguém é uma punição. Eu não posso fazer isso que está ferindo o meu código de ética. Então, além da gente não servir para aquilo que seria uma fantasia do judiciário, isso ainda fere o meu código de ética. Então, o CFP deixa muito claro, isso não diz respeito à nossa prática. Há uma confusão de papéis entre quem realiza audiência, quem colhe testemunho. Lembrar que a avaliação psicológica é feita e conduzida por profissionais de psicologia e não do direito. Então, se tem alguém do direito me falando lá, pergunta isso, já não é mais da psicologia. Já não é mais a psicologia. E essa interdisciplinaridade no que diz respeito a eu usar da psicologia já quebrou, já não estou mais conseguindo. Isso é uma investigação policial. Também quando se justifica a utilização da câmara de Gesell, de novo, o objetivo da câmara de Gesell para a psicologia é um totalmente diferente do utilizado no depoimento especial. A câmara de Gesell para a psicologia, ela é feita na questão do ensino, do estudo
e voltado para o tratamento do sujeito e não para a identificação de verdade e de mentira. E o depoimento especial, por fim, ele acaba fazendo uma inversão. Aquilo que poderia ser um direito da criança, o direito de falar, acaba virando uma obrigação nessa fala. Então é até curioso, porque a gente tem no Código do Processo Penal, né, no artigo 206, ele vai dizer que pai, mães, filhos e cônjuges de acusados podem se eximir da obrigação de depor. E quando eles são o suposto abusador? Também o Código 208 vai dizer que a testemunha de menos de 14 anos não presta compromisso, não sendo obrigada a depor. E aí, quando você tem um depoimento especial, isso é muito curioso. Tem alguns documentários que vão mostrar isso. E existe uma pressão na criança mesmo, né? Por exemplo, aí tá lá na sala de depoimento especial e de repente o juiz sai da sala dele e vai lá conversar com a criança. Olha, é muito importante que você fale. Depois que você falar, você vai se sentir melhor, você vai ficar bem, você vai ver como é que é. Então assim, fale por quê? Porque ela não está falando o que você quer que ela fale. E depois que ela fala, esse papai vai ser preso, esse familiar, essa pessoa vai ser presa. Ela vai ser melhor mesmo? Não tem garantia. Assim como não tem garantia nenhuma que não vai ter dano para essa criança. Falar com brinquedo não garante não revitimização. Colocar a criança para falar na sala enquanto ela brinca, ela desenha, não é o que faz com que ela não seja revitimizada, que não haja essa revitimização. Bom, hoje o que a gente tem, na verdade, é a lei 13.431 de 2017, que estabelece o sistema de garantia da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e que altera o ECA. Esse documento, né, essa lei sobre a escuta especializada, ela vai dizer que essa escuta ela vai ser um procedimento de entrevista sobre a situação de violência da criança ou do adolescente perante um órgão da rede de proteção limitado estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Olha só, enquanto a psicologia se coloca a estar disposta a escutar tudo, aqui não, eu não importo só nisso daqui, eu quero só saber disso daqui, eu não quero saber de mais nada. Olha que curioso, a gente está fazendo de novo essa mesma visão da Clara, né? Eu não estou preocupado com a Clara, se ela está bem, se ela está mal, como é que ela está com isso, se ela está sofrendo. Eu não estou nem aí para isso, eu estou para esse ponto. Então ele vai ser estritamente o necessário para o cumprimento de sua finalidade, que é a investigação, que é a busca de provas para saber se é ou não verdade o que aconteceu. Então o depoimento no artigo 8 vai dizer que o depoimento especial é o procedimento de oitiva da criança ou do adolescente vítima e testemunha perante a autoridade policial ou judiciária. Artigo 9. A criança ou adolescente será resguardada de qualquer contato, ainda que um visual, com o suposto autor do acusado. Uma das coisas que isso vai acontecer, muitas das vezes a criança pode acabar encontrando pelo corredor de audiência o que vem, que atrasa. Tem uma outra entrada, mas é a saída, e o que vai acontecer não é totalmente garantido isso. Ela pode sim encontrar com um acusado ou suposto abusador. E artigo 10, a escuta e o depoimento especial serão realizados em locais apropriados e acolhedor, com infraestrutura, espaço físico que garanta privacidade da criança, vítima ou testemunha da violência. Será que a gente vai ter essa mesma experiência para outras crianças? Isso é um ponto muito interessante do depoimento especial, porque ele vai ser utilizado também para casos de alienação parental. Isso está garantido nessa lei. Então, para determinadas crianças, a gente vai dar uma sala com brinquedo para ela depor. Para outras, o tratamento é de adulto. Interessante. E aí, essa questão do local apropriado e acolhedor, que voltamos a essa questão do brinquedo. E aí fala assim, que garantam privacidade da criança, do adolescente vítima. Como é que garante isso, sendo que está todo mundo na outra sala vendo? É transmitido ao vivo. Que privacidade é essa? Garante uma ilusão de privacidade, não a privacidade. Isso eles não estão garantindo. O artigo 11 diz que vai ser sempre que possível uma única vez, e aí diz que pode ter um outro dado, salvo com uma justificativa do juiz, né? Quando o juiz justificar uma nova escuta. E o artigo 12 eu acho que é o mais interessante para a gente, onde ele diz de várias coisas, onde a criança é assegurada da livre narrativa na situação de violência
podendo o profissional especializado intervir quando necessário. Então, assim, não é livro narrativa, utilizando técnicas que permitem a elucidação dos fatos. Que técnica é essa? Né? É técnica para chegar ali, para ela me dizer o que eu quero que ela diga. Aí diz que, acabado o procedimento, aí o juiz pode consultar o MP, o defensor, o assistente técnico e avaliar a pertinência de perguntas e organizá-las em bloco. Então, garante com que o juiz ele vai fazer perguntas para que o profissional que está lá com a criança faça essas perguntas. Então, se é um profissional da psicologia, ele já não está mais fazendo com o que é do seu referencial teórico, e sim com o que vem de dúvidas de outros profissionais. E o profissional especializado, que ele não diz quem é alguém que pode ser treinado, ele pode adaptar as perguntas à linguagem para melhor compreensão. Também diz que o profissional especializado comunicará ao juiz se verificar a presença na sala de audiência do autor de violências, pode prejudicar o depoimento especial, colocar o depoente em situação de risco. Então ainda tem essa coisa de que o profissional, se ele identificar, ele vai, essa presença aqui não está legal, então vai ser assim que a gente vai fazer o depoimento especial. Bom, tem uma nota técnica do Conselho Federal de Psicologia que fala sobre os impactos dessa lei, né? E que ela diz, a gente não teve debate público para fazer a implementação dessa lei, foi muito pouco debatido. Eu até pulei um pouquinho sobre esse histórico, né? Como é que vira um projeto de lei, e aí como que aparece o depoimento, mas é um outro ponto. Eu vou passar para vocês um texto da Leila Torraca que ela fala também sobre isso, e aí vale a pena conferir esse texto. A lei, ela promete mecanismos para coibir a violência, mas não propõe nenhuma estratégia. Tanto é que escuta especializada, acolhimento, aparece em 4 itens da lei, e depoimento especial, com produção de prova, aparece 19 itens, né? Então, a lei ela está mais voltada com a produção de provas do que com acolhimento dessa criança. E até mesmo por alguns artigos aqui que eu já comentei nesse nosso vídeo de hoje. Tem outros pontos para a gente discutir. A CONAB, ela faz também algumas colocações sobre como pode ser preocupante esse tipo de ação contra crianças e adolescentes. E o CFP, nessa nota 2008, né, essa nota técnica 1 de 2008, falando que o profissional de psicologia não deve participar dessa inquirição, porque o profissional de psicologia não faz inquirição. Em caso de solicitação de depoimento especial, que vai ser realizado por outro profissional, a gente pode participar de entrevistas anteriores para garantir o direito de escuta da criança, mas não voltado para ela falar se é verdade ou se é mentira, mas sim uma preocupação com a criança e não com se é verdade ou se é mentira. Também diz que o profissional de psicologia, como parte integrante da equipe interdisciplinar num fórum, ou na verdade multidisciplinar, como está previsto no ECA, ele deve fornecer por escrito, por meio daquilo que é nosso, laudo ou mesmo verbalmente em audiência, nos casos que eu avaliar. Mas aí entra naquela coisa. Casos que eu já avaliei, aí, caso o juiz me peça, eu posso optar ou não pela quebra. Se você está trabalhando dentro do fórum, você tem que saber que você profissionalmente, né, vai ser convocado pelo juiz para falar sobre o caso, e sempre você vai escolher o que você vai ou não quebrar. Isso é muito interessante, porque o fato de a gente estar trabalhando por fora não quer dizer que a gente tem que deixar de seguir aquilo que é da ordem da psicologia, de uma ordem ética. Nós não podemos ferir o nosso código de ética. Nós, eu estou falando enquanto profissionais da psicologia, né? O CFP lembra da gente voltar ao nosso trabalho para a proteção integral da criança e do adolescente, avaliando o caso e não apenas o relato desse sujeito, dessa criança e desse adolescente, e sempre utilizar referencial técnico, teórico, prático, reconhecidamente fundamentado na psicologia, levando em consideração o nosso código de ética e a legislação profissional da psicologia. Enquanto profissional de psicologia, nosso código de ética, nos princípios fundamentais, diz de uma postura que privilegie, que dê legitimidade à Declaração Universal de Direitos Humanos, à nossa Constituição, a Constituição de 88, entendida como a nossa Constituição Cidadã, para a realização do nosso trabalho. Ainda são colocados como possibilidades técnicas no depoimento especial alguns protocolos que são meio que protocolos universais. E aí a gente volta a esse ponto. O profissional de psicologia, ele escolhe o que ele vai utilizar. E para utilizar dentro da minha prática, eu tenho que fazer aquilo que é reconhecido dentro da lógica da psicologia.
Então, os testes psicológicos, eles são validados pelo conselho. É preciso de pesquisa para a gente fazer validação e revalidação dos testes. Mesmo quando vem um teste de fora, eu não faço só a tradução, eu faço a validação, porque culturalmente isso muda de um lugar para o outro. A gente viu, né? O DSM fala, para você falar aqui do delírio, tem que pensar na cultura desse sujeito. Um teste não pode ser simplesmente importado, você precisa fazer uma pesquisa para você ter uma validação, alteração do que for necessário para aquele teste no Brasil. E aí aparecem alguns protocolos, como NICHD, que é um protocolo de entrevista forense para esses casos, que não é validado, não é um teste, não é um mecanismo, uma ferramenta da psicologia para fazer isso. Então, para eu fazer alguma coisa na psicologia com algo que não é da psicologia, eu estou também ferindo o meu código de ética. Ligado a essa questão dessas disputas familiares, de abuso, né, a gente também tem as disputas de guarda, e aí vai vir todo um debate sobre a questão da alienação parental. O que é alienação parental? É algo que veio importado de uma psiquiatria americana e de uma parapsiquiatria, podemos dizer assim, e que não foi debatido e virou lei. Então, o Richard Gardner, ele era um psiquiatra americano que ele visionava que segundo ele, né, existia uma relação de saúde mental que acontecia diante de separações, que era o movimento da alienação parental. Ele tinha como sonho colocar a síndrome de alienação parental dentro do DSM-5, só que ele não conseguiu fazer isso. Bom, segundo ele, a síndrome de alienação parental é um distúrbio infantil que acontece com crianças e adolescentes envolvidos em situação de disputa. Na verdade, a síndrome se desenvolve a partir de uma programação, ou que ele chama de lavagem cerebral, termo não conhecido pela psicologia, realizada por um dos genitores, nomeado de alienador. Então, aquele que vai alienar a criança contra o outro genitor, para que a criança rejeite esse outro genitor. Isso seria a ideia de uma alienação. Então, a alienação ele é um problema de saúde mental dos genitores, ou de um dos genitores, que na verdade é o genitor alienador, que vai se desenvolver na criança. Olha que doideira. É uma doença que dá em um, mas que brota no outro. Para Gardner, a alienação parental ela contribui para o enfraquecimento e a ligação psicológica, né, entre a criança e um dos genitores. Pode ser, inclusive, pior do que alguns tipos de abuso. E, segundo ele, o alienador alega que sempre é o exemplar. Então, o genitor alienador, ele é a pessoa perfeita para cuidar da criança, enquanto o outro é sempre um problema. Então, com o objetivo de alienar filho e genitor não alienador, não guardião, você precisaria se atentar aos problemas psicológicos. E qual seria o motivo disso ser uma síndrome? É uma síndrome, por definição, um conjunto de sintomas que ocorrem ali, né? Aquele cluster, como a gente já discutiu lá em psicopatologia, que caracteriza uma doença específica. E aí, embora aparentemente os sintomas estejam desconectados entre si, ele justifica porque se agrupa em uma etiologia. Então, ele entendia que, assim, embora pareciam coisas muito soltas, quando você via nesse componente, nessa arena de uma disputa de guarda dos filhos, os sintomas pareciam muito sentido para o Gardner. Lembrando que Gardner ele era um psiquiatra que atuava também na área jurídica. E segundo ele, você tem alguns critérios diagnósticos, então ele montou, igual o DSM, né, os critérios diagnósticos, e para ele, dos 8 pontos que ele destaca, você poderia ter alguns, né, e já classificar enquanto leve. Ele faz uma progressão de casos de leve a graves, sendo que o leve e moderado eles têm poucos casos, e quando é grave aí está quase tudo incluído. Segundo ele, entre os critérios temos critério 1, seria uma campanha denegritória. Denegritória, esse termo não é meu, é dele, é simplesmente uma tradução. Hoje em dia a gente não usa mais esse termo, né, do denegrir, como dá essa ideia de que aquilo que se torna negro é pior, e aí vem
um componente racista, e aí cores de pessoas, então isso é um termo que a gente já não usa mais, né? Contra o genitor alienatário. Então, o primeiro ponto seria essa campanha de denegrir o genitor alienado, o outro genitor. Segundo, racionalizações fracas, absurdas, para a depreciação do outro. Então, a partir da depreciação, você não encontra um elemento com uma substância mais forte, né? Algo muito aleatório. É meio que, ele não presta para você, ele não vale nada, mas assim, não passa disso. Ele é vagabundo, ela não presta, mas não tem nada que sustente isso, né? Diz uma campanha com racionalizações que são fracas. Ele não tem uma forte racionalização, um forte motivo para fazer aquilo. Também diz de uma falta de ambivalência. O que seria a falta de ambivalência? O entendimento de que tudo na nossa vida tem um lado bom e um lado ruim. Então, o alienador sempre olha o lado ruim, nunca tem o lado bom. Em nada, nenhuma situação, nada que acontece, sempre há somente o lado ruim quando diz do outro genitor. Também o fenômeno do pensador independente, de que ele faz a cabeça da criança para que a criança se coloque como se ela estivesse pensando sozinha sobre aqueles pontos, enquanto na verdade não é. A criança só fala porque tem um genitor alienador fomentando aquilo nela. Um apoio automático ao genitor alienado no conflito parental, uma ausência de culpa ou mesmo de crueldade na exploração da criança contra o genitor alienado, e a presença de encenações encomendadas. A criança chega, quando chegar lá, aí você chora, você abre a boca, você emburra, e ela é tudo arquitetado. O alienador ele já estaria dizendo para a criança como ela se comportar, para ela fazer aquela ação. Então percebe, né? É uma coisa do alienador, mas que o sintoma aparece pela criança. E a propagação de uma animosidade tanto dos amigos quanto da família do alienado. Então, assim, não só aquele pai ou a mãe alienado não presta, mas toda a família, ninguém naquela família presta. Bom, Gardner tentou, não conseguiu fazer com que isso se transformasse em um transtorno DSM, isso porque o DSM, por mais criticável que seja, tem um mínimo de senso. Muito mínimo mesmo, né? Mas assim, ele não passou. Para você pensar que o DSM, ele hoje tem, quase dá para colocar todo mundo com um transtorno dentro do DSM, esse não foi aceito. Então, isso já seria um ponto muito questionável, né? Se nem o DSM aceitou, é porque o negócio... Ou seja, a psiquiatria tradicional não aceita. Então, a gente pode dizer que não existem evidências psiquiátricas da existência do transtorno de uma síndrome de alienação parental. Não há subsídios científicos suficientes. Lembrando que o DSM ele é um manual diagnóstico estatístico. Ele vai ter um grupo de estudos para avaliar aquela síndrome, para fazer um levantamento estatístico, uma pesquisa qual e quant sobre aquela síndrome para se transformar num transtorno, né? Porque transtorno diz da forma como a gente olha, né? De entender os componentes genéticos, fatores de risco, fatores ambientais, desenvolvimento e curso. Então, assim, é muito frágil, tão frágil que não conseguiu entrar no DSM. Então, não diz de uma realidade da psiquiatria, embora cunhado por um psiquiatra. A ideia da alienação parental, ela foi amplamente divulgada e patrocinada por associações de pais separados. Por quê? Via de regra, quando você tem uma separação e uma disputa de guarda, no passado, usualmente, a criança ficava com a mãe, dificilmente ela ficava com o pai. E aí foram feitos vários trabalhos, né, dessas associações dos pais separados para influenciar a divulgação da alienação parental. Só que sem uma grande discussão. Teve vários pontos, né? Isso foi incluído em tema de novela na Globo, em horário nobre. Teve um documentário, Nada Sobre Meu Pai, da Suzana Lira, que também foi um outro ponto para fazer essa discussão. E isso fez com que a gente deixasse de lado um outro debate que talvez é muito mais interessante, que é a questão da guarda compartilhada.
Você abre mão dessa questão de falar sobre a guarda compartilhada e aí é um enfoque muito grande sobre a alienação parental. Bom, em 2010 ela vira lei, resumindo a história, né? E segundo a alienação parental, no seu artigo 5º, parágrafo 2, a perícia vai ser sempre realizada por profissional ou equipe interdisciplinar habilitado, exigindo em qualquer caso aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental. Olha a psicologia aí de novo. Profissional ou equipe habilitado. Quem seria? Está caindo na mão dos profissionais de psicologia. Quando vem essa lei, é muito curioso, porque assim, você tem alienação parental, você tem a síndrome da alienação parental. Existem outros teóricos, né? O Gardner, ele propôs a síndrome, mas existem também outros autores, como Douglas Narr, que eles faziam um debate sobre alienação parental. E a gente misturou tudo isso e criou a nossa lei de 2010, a Lei 2318. O que seria, então, nessa lei, o que compõe a alienação parental? No artigo 2, 1. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor, dificultar convívio do direito regulamentado na convivência familiar, omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas, alterações de endereço, apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares desse ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança e o adolescente, ou mudar domicílio para local distante sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança e adolescente com outro genitor, familiares destes ou com os avós. Mais uma vez, jogamos fora tudo que havia sobre discurso ou debate sobre esse tema, sobre o passado dessa síndrome de alienação parental, chamada SAP, né? Ou mesmo da alienação parental. A gente vai começar a falar da possibilidade de guarda única, em vez de a gente ampliar o debate sobre a guarda compartilhada. E a gente abre mão de pensar problemas muito complexos dessa tal de síndrome da alienação parental, que fizeram com que ela simplesmente não passasse de Gardner. Por exemplo, lá para o Gardner, a alienação estaria ligada então a uma estrutura psíquica do guardião, que ele compararia a um psicopata. Então, como na maioria das vezes a guarda ficava com a mãe, a gente passa a olhar a mãe como uma mulher psicopata portadora de um distúrbio que eclode na separação. Então você tem um distúrbio, imagina isso. E aí o ponto de eclosão dele é a separação. Que curioso. A princípio, Gardner falava que sim, 80% dos casos que ele examinou eram as mães alienadoras. As mães eram alienadoras. Quando ele tinha lá uma disputa de guarda, segundo Gardner, 80% eram alienadoras. Então, as mães alienadoras. Aí isso pega mal pra caramba. Aí existe uma crítica dos movimentos feministas americanos. E aí, de repente, como ele queria colocar isso no DSM, ele estava evitando também ter conflitos, pontos que pudessem dificultar essa entrada no DSM. O que ele faz? Não. Eu vou retificar aqui. É 50% das mulheres. Ou seja, do nada ele tirou 80, e aí como veio a crítica, do nada ele tirou também 50. Então, tão frágil era a teoria do Gardner. Bom, se a gente vai olhar para uma pesquisa que a Annalise fez sobre os acórdãos em algumas comarcas brasileiras, né? Ela foi no TJ da Bahia, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul. Ela buscou, né, por uma pesquisa que tivesse o termo da alienação parental. E ela descobriu que a maioria dos casos onde surgem, né, alegações de alienação parental estão ligados também com a regulamentação de visitas. 30% dos casos que ela encontrou. E
Outro ponto muito interessante que quem acusa, normalmente quem move o processo, são homens não guardiões. Então ela viu que na nossa justiça, quando aparece o termo de alienação parental, 63% dos casos são 63% das vezes quem está apontando o dedo dizendo ela é uma alienadora são homens não guardiões. Mães guardiões é 20% desse total. Só para a gente ter o número todo, avós 8%, genitora guardiã 7%, genitor guardião 3%. Dos casos, os temas que aparecem, 18% dos casos relatam abuso sexual infantil. Desses 18% de alegações de abuso, 15% desses 18% não conseguiram comprovar o abuso. Só em 3% você teve a comprovação do abuso. Acho que valeria um outro olhar para saber quanto que talvez o depoimento especial ajudou na comprovação desse abuso. Então, a gente chega num total de assim, que 89% dos casos onde a alienação parental é colocada em debate, você não tem uma comprovação. Lembrando que, segundo a lei, a gente queria colocar como medida contra pai alienador, pai e mãe alienador, né, a prisão. Olha que ponto a gente chegaria. E aí é muito curioso, porque voltamos para um debate sobre uma ideia de prisão e o Estado gerando alienação. Então a gente chega numa questão que é o seguinte: se a convivência com os pais é sabidamente importante, por qual motivo o Estado vai se tornar um alienador? A gente já tem vários estudos dizendo da importância da convivência de crianças com os seus genitores, com os, não com um dos. Criar uma lei onde você passa a excluir, pensar novamente em guarda única, porque a utilização do termo de alienação parental vai servir para uma disputa onde não há guarda compartilhada, e sim onde há uma polarização, um domínio de um dos lados sobre a guarda da criança. E aí nós estamos alienando. Fecha essa aula questionando o seguinte: em nome de cuidados, que prejuízos nós estamos implicando a essas crianças quando a gente opta pela ideia da alienação parental? Bom, muito conteúdo, muito debate. Estarei no Google Sala de Aula para tirar as dúvidas de vocês. Boas leituras, bons estudos e até mais.